Depois desse quiz, eu vou fazer outra pergunta. Você já teve a sensação de que não tem tempo para nada? Que quanto mais você corre, mais atividades você tem para desenvolver? Pois é, eu sinto isso todo dia. Para a gente conversar sobre esse assunto, vou chamar o querido psicólogo Sérgio Batista. Pode vir, Sérgio, seja bem-vindo, que coisa boa, um prazer imenso. Coisa boa. Seja bem-vindo. Obrigado, Viviane. Muito bom estar aqui com você. Ah, digo mesmo. Gente, eu sou tão puxa-saco do Sérgio, eu digo pra ele assim, Sérgio, tem uma Viviane antes e depois de ter passado por você. Eu digo pra todo mundo, sou puxa-saco dele de carteirinha. Então, Sérgio, eu achei super interessante um artigo seu que eu li falando sobre o automatismo, né, sobre a doença da pressa. E aí, quando eu li, eu disse, eita, eu acho que foi pra mim. Na verdade, foi para mim e eu acho que foi para todo mundo, né? Como é que está isso, Sérgio? Como é que surgiu essa sua reflexão a respeito do adoecimento por conta da pressa? Eu fui recolher os dados de 2023 da APA, Associação Americana de Psiquiatria, e da Organização Mundial de Saúde, e fui fazer um paralelo com as demandas que chegam no meu consultório e consultório também de colegas profissionais. E os dados chamaram, assim, de forma alarmante a atenção, né? Nossa atenção. Viviane, são mais de 300 milhões de pessoas adoecidas em quadros ansiogênicos no nosso planeta, e o Brasil lidera esse ranking, né, com cerca de 9,3% da população. É muita gente. É muito adoecimento mental, ainda que seja no nosso tempo de hiperconectividade, de hiperestimulação, de produção e níveis de produtividade cada vez mais extremada, mas mesmo assim os números são muito alarmantes. O Instituto Nacional de Previdência Social, agora, esse ano, trouxe os dados e a gente tem, nos últimos 5 anos, um aumento de 30% de afastamentos por quadros de saúde mental. E isso é muito presente também na vida dos professores. Os professores são uma categoria, né, que inflam muito esse dado, não é verdade? Sim. Sabe quando você está numa batalha, vou usar assim bem simples para a gente compreender, uma batalha, uma guerra, e existe ali as trincheiras, né? Sim. E a linha de frente. Então, algumas profissões no Brasil consideradas linhas de frente, e a gente sabe que o processo de construção de um sistema educacional, ele não se dá assim da noite para o dia no tempo, é uma jornada. Sim. E os professores, se você acompanha o início de suas carreiras profissionais para o fim de suas carreiras profissionais e fazer a correlação da sua qualidade de vida, infelizmente a gente traz números do ponto de vista de saúde mental que são muito preocupantes. Então, se a gente for olhar no geral, são mais de 470 mil afastamentos nos últimos 5 anos. Dentre elas, os professores são uma das categorias que assim, mais, vamos dizer assim, receberam esse impacto. Sim. E aqui tem uma coisa assim, Viviane, que eu, modéstia à parte, trago um ponto fora da curva, porque os meios de comunicação oficiais trazem assim: vivemos uma crise em saúde mental. Tá, até certo ponto. Mas será mesmo que é uma crise em saúde mental? Ou é uma crise de relação de exploração do trabalhador? Ou é uma crise de relações desumanizantes entre aqueles que detêm o poder e aqueles que ofertam a força de trabalho? Pode ser, mas eu também trago, eu não sei se é só isso, porque todas as idades estão envolvidas. Então, existem muitos estudantes, por exemplo, que também fazem parte dessa estatística, né? Existem os idosos também fazem parte dessa estatística. Então, talvez sejam... Quando eu reflito sobre esse tema, eu acho que tem muito a ver com as exigências que o mundo atual está fazendo também. Sérgio, hoje, quando o salário mínimo foi instituído, ele tinha um objetivo, a cesta básica e tal. Algumas categorias ainda recebem um salário mínimo baseado nisso.
Mas as necessidades do mundo de hoje, elas são muito superiores, porque hoje ninguém pode mais ficar sem o celular. Se você ficar sem o celular, como é que você vai fazer uma transação bancária, por exemplo? Como é que você vai se informar sobre o que está acontecendo, já que a internet é um veículo de comunicação gigantesco? E por aí vai. E a rede social? E as comparações? Então, eu acho que tem muito disso, mas eu acho que o nosso momento, as exigências que estão despejando sobre os nossos ombros, estão muito pesadas. Então, é exatamente isso, porque quando se fala de crise em saúde mental, a gente coloca o sujeito como aquele que está desregulado, que não sabe dar conta das coisas, que não sabe se cuidar, ou mudanças, desregulações psicoemocionais, desregulações neuroquímicas, como se o sujeito fosse o próprio responsável pelo seu adoecimento. Sim. E questões que são estruturais. Né? Então, quando a gente pensa assim, a neurociência, e aí não é opinião, é dado de pesquisa, a neurociência nos coloca assim: o nosso cérebro, do ponto de vista neuroevolutivo, não foi projetado para lidar o tempo todo com exigências frequentes, em estado de urgência e de alarme. Não, o nosso cérebro foi projetado para lidar com foco e pausa, com foco e relaxamento. A nossa respiração, o sexo, tensão, relaxamento. Então, está no ciclo da própria vida esses dados de pesquisas do mundo todo, ao redor do mundo todo. Mas nós estamos em um sistema estrutural em que as pessoas dizem assim, tá, mas a gente precisa ter uma vida de qualidade plena, por isso a gente precisa estar o tempo todo correndo. Tá, se nós estamos realmente caminhando para uma vida plena, para uma vida de realização, de qualidade de vida, por que os dados mostram tantos adoecimentos mentais, tantas crises de ansiedade? Por que os dados mostram tanta crises de solidão, pessoas hiperconectadas e se sentindo tão vazias? Se isso está nos levando a uma realização, essa hiperprodutividade. E aí eu te pergunto, Sérgio, o que é que a gente pode fazer? Vamos vivenciar uma pequena experiência. Vamos. Quando eu cheguei, você me deu um abraço. Sei. 6 segundos. Sentindo. Presente. Sem ir para o próximo. Sérgio, eu estou com vontade de correr. A nova urgência do século XXI para lidar com isso é a gente produzir mais estados de contemplação, de presença, de se sentir mais, de construir espaços na nossa rotina, no dia a dia, onde a gente fique um pouco mais no agora e deixe de ir logo para o próximo passo. Você sabe que eu lhe sigo nas minhas redes sociais. Sim. E vi que você foi ver um pôr do sol. Fui. E levou teu filho. Sim. E ficou um tempo contemplando. Exatamente. Nós precisamos mais dessa produtividade no século XXI, a produtividade do não ter que fazer. E quando fizer, que o nosso fazer esteja contemplando o nosso prazer. Viviane, do ponto de vista da saúde mental, nós necessitamos minimamente de gotas de prazer para a vida fazer sentido. Pode ser o quadro mental, emocional mais sofrível que você tiver. Você não vai suportar essa vida se não tiver minimamente doses de prazer, espaços de solitude, de silêncio. Eu falo isso do ponto de vista no individual. Porque pacientes no consultório chegaram e disseram assim: doutor Sérgio, o que você quer que eu faça mesmo? O mundo está assim. Essa é a loucura que a gente vive. Estão certos. Tá aí o mundo, não tá? A gente vai lutar para transformar, blá, 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 aquela coisa toda? Não. Agora, que tal a gente atravessar a bagaceira do mundo externo com o máximo de autoproteção e cuidado possível? A gente criar, por exemplo, construa uma lista de espaços, de lugares, de relações e experiências que deixam você menos ansioso. Eu não coloco qualquer pessoa na minha vida para me relacionar.
pessoas que me atacam, que me desrespeitam, que não me consideram, ambientes que me aceleram, ambientes que não me consideram, ambientes que exigem eu entregar as coisas além do meu tempo, do meu ritmo, da minha subjetividade. Eu não tenho o menor interesse em estar nesses ambientes. Então, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer na esfera do individual, Viviane, para a gente atravessar essa loucura aí fora. Então, seria mais ou menos assim, existem alguns fatores que você não consegue controlar. Por exemplo, o meu trabalho, digamos que eu não consiga sair do trabalho que me acelera, né, porque minha sobrevivência depende daquilo ali. Mas eu posso fazer uma compensação e ir assistir o pôr do sol na beira do rio, por exemplo, que eu não vou gastar nada, né? E é algo natural. Se de repente o meu ciclo de convivência está ali, aquele ciclo está me fazendo mal. Então vamos dar uma alternada, seria mais ou menos isso. Eu diria que nós necessitamos, isso que você falou, sacralizar espaços no nosso viver, do Sérgio para o Sérgio, da Viviane para a Viviane, do Sandoval para o Sandoval, onde ninguém mais entra naquele espaço. Pode ser sua cervejinha, pode ser aquele momento de caminhada, pode ser aquele momento com teu filho, sim, onde não entra trabalho, onde não entra agenda laboral, onde não entra exigências. É sacralizar, mas isso é possível quando há intenção e cultivar, porque isso não é da noite para o dia. A gente chama de rotina consciente. Viviane, eu diminuí os números da minha conta bancária e aumentei os meus anos de qualidade de vida quando eu fiz uma reformulação há 6 anos. Eu não trabalho com aquilo que eu não vivo. Entendi. Esse é um princípio para eu me cuidar emocionalmente. Eu não trabalho com aquilo que eu não vivo, com demandas que eu não vivi, para eu não ir para... Não. Sexta-feira pela manhã não trabalho, segunda não trabalho. Diz assim, Sérgio, mas tu podes. Não. O terapeuta que está aqui na sua frente foi um menino de rua, engraxou sapato, morou na rua. É uma história... Mas a gente necessita chegar um momento na vida e reconhecer que a gente não tem que seguir. Saúde mental também é uma questão de desobediência. Saúde mental é uma questão também de transgressão dos papéis que colocam a gente, dos lugares que querem que a gente tem que estar. Adorei. E isso é muito importante para a saúde mental. Muito importante. Olha, eu vou contar para vocês, quando eu fiz 40 anos, um dia desse, eu fiz 40 anos, eu disse, gente, uma vida de 80 anos é uma vida considerável, são muitos anos, uma vida bem vivida. 40 é a metade do caminho. Então, daqui para frente é do meu modelo. Não adianta, vai ser do meu modelo. Porque se você vai cedendo para um, você vai cedendo para outro, chega um ponto que você se pergunta, quem é que eu sou nesse jogo aqui? Eu estou vivendo para quem? Não é? Eu acho que os homens, o sexo masculino, ele consegue preservar melhor essa individualidade do que as mulheres, até por uma questão cultural. O homem sempre tem o futebolzinho dele, os amigos e tal. A mulher tem mais dificuldade. Onde ela vai, ela quer levar os filhos. Tem até um meme que diz assim, eu sou aquela pessoa que disse, eu vou fugir. E no plano de fuga, eu penso, como é que eu vou fazer para levar os meninos juntos? E essa transgressão não é birra, não é rebeldia, não é bater contra, não é uma transgressão moral, não. É uma transgressão de você deixar de seguir o ritmo que é colocado e seguir um pouco mais o teu ritmo. Respeitar teus ciclos naturais de ritmo, de subjetividade, de espaços, de relações, de prazeres. É esse tipo de transgressão que pode ser feito no individual. Pois deixa comigo que transgredia comigo mesmo. Sérgio, adorei a sua presença aqui no programa. Volte muitas outras vezes. Parabéns pela sua observação, pela sua visão de mundo. Eu acho que isso é super importante mesmo. A gente está muito desconectado, conectado com tecnologia e desconectado com quem a gente é, com a natureza, com as pessoas mais próximas, não é isso? E me aguarde lá, me aguarde lá. Estamos de porta abertas. Tá ótimo.